Boa noite, meu amigo Matheus. Boa noite aos ouvintes do programa Tô de Olho. A quem está nos acompanhando pelo YouTube e também pelo Facebook. Boa noite, meu amigo Thiago. Vamos lá falar de futebol. Vamos lá. Temos novidades. Vamos começar falando hoje sobre o time do Ceará, porque o Ceará anunciou hoje a contratação do atacante Adriano Bispo. Esse jogador, ele foi destaque no Campeonato Paulista Sub-20, vestindo a camisa do Grêmio Novo Horizontino. Inclusive, o Adriano Bispo, ele foi o autor de um dos gols do Grêmio Novo Horizontino na final contra o São Paulo, no qual o time venceu por 3-0 e foi campeão paulista Sub-20. Inicialmente, ele chega para compor o Sub-20 do Ceará, inclusive já estreou hoje na partida contra o Sport, válida pelo Campeonato Brasileiro da Série B Sub-20. Mas o scout do Ceará, né, que é a análise de desempenho do time, é ali quem fica analisando o mercado e vendo boas opções de contratações, né? Ele viu o potencial no Adriano Bispo, não só para compor o Sub-20, mas também para, num período não tão longo, até mesmo compor o elenco profissional do time do Ceará. Ele chega em definitiva ao time do Ceará, e o Ceará ainda comprou 50% dos direitos econômicos do atleta. O que são esses direitos econômicos? São o passe do jogador. O que é que significa? Significa que o Ceará, se o Ceará vender o jogador por 30 milhões, 50% desse valor fica com o time do Ceará. Então é um bom negócio, principalmente tendo em vista que o Adriano Bispo é um jogador que mostra grande potencial. É bom lembrar, por exemplo, que o Cauã, que joga no Fortaleza e atualmente está emprestado ao Atlético Goianiense, também foi contratado pelo Fortaleza junto ao Grêmio Novo Horizontino e é um jogador de grande potencial, inclusive foi campeão sul-americano com a seleção brasileira sub-20. Mas me parece que não é só isso que tá rolando não, né? Tem mais contratação, venda, como é que é? Fortaleza também tá nesse negócio? Exatamente. Agora falando do Fortaleza, porque o Fortaleza oficializou hoje Sim. a venda do atacante Renato Kaiser. Tava fazendo diferença no time? Só pra eu... Não tava fazendo diferença. Então foi um bom negócio. Foi um bom negócio, tendo em vista o momento do Renato Kaiser. Porque ele era um jogador que, com a contratação do Daverson e a titularidade absoluta do Lucero, Renato Kaiser acabou virando terceira opção no time do Vojvoda para fazer aquele camisa 9, né, o centroavante, o goleador. Então, tendo em vista esse ponto, foi uma boa venda. 5 milhões para o time do Vitória da Bahia. Do Vitória da Bahia, olha, exatamente. como eu tô sabendo. Do Vitória da Bahia. Olha o teste aqui. Exatamente. Para o Vitória da Bahia por 5 milhões. Porém, se a gente for analisar no negócio o todo, não foi bom porque o Fortaleza comprou ele por 6 milhões junto ao Atlético Paranaense em 2022. Então o Fortaleza teve um prejuízo aí de 1 milhão entre compra e venda do atleta. Com a camisa do Fortaleza, ele acabou se lesionando e também durante essa passagem pelo Fortaleza, né, já que ele chegou aí em 2022, ele foi emprestado algumas vezes. Foi emprestado para o futebol da Coreia do Sul, foi emprestado para o time do Criciúma mais recentemente, para o América Mineiro. Então foi um jogador que a passagem como um todo dele não foi boa pelo time do Fortaleza, e o Fortaleza aí acaba vendendo esse jogador por um valor considerado bom tendo em vista esse momento. Ele vestiu a camisa do Fortaleza em 67 partidas, marcou 11 gols e deu 3 assistências e foi campeão cearense em 2022 e também da Copa do Nordeste no mesmo ano. E já que a gente tá falando em Fortaleza, vamos falar daquele desastre, do que aconteceu ontem, que meu Deus do céu, Victor. Isso. Matheus, olha, a gente primeiro precisa pontuar uma coisa. O placar não foi elástico, foi 3-0. Certo. Mas por que a derrota foi tão pesada? Porque foi uma derrota, o Racing amassou o Fortaleza ontem. É tanto que o melhor jogador da partida foi o João Ricardo, goleiro do Fortaleza. Porque poderia ter sido pior. Poderia ter sido muito pior. O saldo foi até positivo pro Fortaleza, tendo em vista que o Racing criou de chances claras de gol. Poderia ter sido fácil, 6-0, 7-0. Então foi uma das piores exibições
se não a pior exibição do Fortaleza sob o comando de Juan Pablo Vojvoda na Arena Castelão. E havia uma expectativa muito boa para essa primeira rodada de Copa Libertadores, porque o Fortaleza vinha com um histórico muito positivo contra os argentinos dentro de casa, não tinha perdido para ninguém. Então é uma derrota pesada por esse motivo e também porque o Fortaleza, durante boa parte, principalmente ali no segundo tempo, foi um time bem desorganizado, né? E que isso acontece com uma diferença aí muito pequena, né? Porque o Fortaleza vinha de 4 jogos sem vitória, venceu o Fluminense e aí já toma essa paulada aí do time do Racing da Argentina. Então, por isso que essa repercussão tem sido tão negativa. Inclusive, essa repercussão não foi só aqui no Brasil, na Argentina também. Houve essa repercussão e os argentinos, óbvio, o Diário Olé, muito conhecido, jornal argentino fala de esporte, aproveitou para provocar os brasileiros, porque os confrontos entre, não só do Racing com os brasileiros, né, tem sido positivo para o time argentino, porque venceu o Cruzeiro na final da Sul-Americana e venceu o Botafogo na Recopa Sul-Americana, como também a recente goleada da Argentina sobre o Brasil por 4-1. Eles aproveitaram para provocar, dizendo eles o seguinte, ó: eles veem o azul e branco e choram, e ainda completou ironizando: assim não há Fortaleza que aguente. Tá bom pra ti? Tem que aguentar, viu, amigo? É isso. Vamos lá. Vamos lá. Mais algum assunto? Não, é isso por hoje. Encerramos por aqui. Então, obrigado, Victor, pela sua participação. E a gente se encontra amanhã cedinho no Ceará News. É isso. Combinado? Aí, amanhã e também no programa Tô de Olho, viu? Tamo de volta amanhã. Isso, amanhã tá de volta por aqui, verdade.